Olá, irmãos, tudo bem? Dando continuação ao livro de Marcos, nós paramos no 5:21. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco, a outra banda juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, como eu disse em outros vídeos, né, eles não vinham pela fama de... A fama de Jesus não era pelo evangelho, pela luz que ele pregava. A fama de Jesus é pelas curas. Todo mundo vinha a Jesus pelas curas. Ele aproveitava e fazia, e falava do evangelho, falava das grandezas de Deus. Mas eles vinham por Jesus pelas curas. Tantos irmãos, né, que nós temos aí que tem o dom de cura, né? Tantos que já estão presos e fizeram tanta coisa errada, né? Que tinham o dom de cura, que podiam usar esse dom para falar do evangelho, falar as coisas de Deus, né? Mas resolveram cair no mundo espiritual escuro, né? E acabaram tomando, né, os prejuízos disso, né? E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e dispendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? Então vejam, Jesus, quando ele estava no deserto, ele foi tomado por essa força, pela força criativa e pela força de Deus de cura. Então ele emanava essa força, não era só nas mãos dele, né? Ele emanava uma energia de cura, então as pessoas só de tocar nele já eram curadas, pela fé também, né? Mas ele emanava essa energia de cura, então ele tinha essa energia de cura. Se ele não tivesse essa energia de cura, ele não tinha feito o que ele fez. Segundo relatos do livro de Buda, Buda na sua vida inteira não teve mais que 100 seguidores. Mais que 100 seguidores, Buda não teve, Siddhartha Gautama. Pensem como é difícil você ter seguidor. Que Buda, vamos dizer assim, não só falava das grandes verdades, né? Ele não fazia milagres, né? Grandes milagres, né? Podia até fazer um outro, mas não fazia grandes milagres. Ele falava. Então, falar é muito mais difícil você atrair multidão do que você fazer milagres, fazer as coisas acontecerem, né? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Tipo assim, como é que a gente vai saber quem te tocou, né? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Quem fizera isso, né? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, porque é a fé dela mesma, né? A fé dela mesma. Porque se ela não acreditasse, né? Pelo que a gente entende, mesmo tocando nas vestes de Jesus, não tinha acontecido a libertação. Vá em paz e se curada deste teu mal. E se curada, né, já está curada. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Quer dizer, a filha de Jairo já estava morta, né? Eles estavam dizendo, né?
Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Para que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Talita cumi. Em hebraico deve ser, né? Sei lá, não sei. E traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já estava 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então a menina estava doente, né? Só que para eles estava morta, estava desacordada, já estava morta. Como eles não tinham tecnologia para saber se a menina estava ou não morta, né? Mas isso eu vou falar, repetir novamente o que eu falei em Marcos, né, irmãos? Pelo que a gente entende, né, da morte, pelo que a gente já leu, nós temos um cordão de prata que liga o corpo, né, o corpo físico ao nosso perispírito. Se esse cordão de prata for rompido, não tem como voltar mais. Então essa menina, ela não estava, como Jesus disse, Jesus falou a verdade, ela não estava morta. Jesus era a verdade, era a luz. O conhecimento é a verdade. Ela não estava morta, né? Ela estava em um estado que talvez, se não fizesse nada mais, ela iria morrer, porque ainda não tinha sido cortado o cordão de prata. Então, por mais que os médicos dizem que está morta, mas se os espíritos, se o mundo espiritual dá luz, porque é só eles que conseguem fazer isso, se eles não cortarem o fio de prata, não tem morte, ainda não tem morte, o espírito ainda fica preso ao corpo. O espírito só é liberto do corpo depois que é cortado o fio de prata. E o fio de prata só pode ser cortado por espíritos da luz, nunca pelos espíritos das trevas. Só eles têm essa tecnologia e só eles podem fazer. Os espíritos das trevas, graças a Deus, não conseguem cortar o cordão de prata para desencarnar, para matar ninguém. Graças a Deus. Eles têm outros, por exemplo, sequestrar o duplo etérico, sequestrar a nossa energia vital, mas é outro jeito que eles fazem, né? Mas você tem que estar muito nas trevas para eles fazerem isso. Porém, cortar o fio de prata para soltar você do corpo, desamarrar, né, as fendas, desamarrar o que une o teu espírito, o teu perispírito ao corpo, é só os irmãos da luz, os irmãos das trevas não conseguem. Tá bom, irmãos? Quero ver se dá para nós ler mais esse aqui, ó. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua pátria. E os seus discípulos, porque ele falava que Jesus era nazareno, né? Então ele era de Nazaré. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por tuas mãos? É claro, pois ele está no deserto, ele recebeu tudo aquilo, né, que Deus deu para ele, a visão que Deus deu. Aconselho os irmãos verem as cartas de Jesus lá, fazer download em PDF lá no Google, né? Coloca lá no Google Cartas de Jesus, faz o download em PDF e lê as 9 cartas de Jesus. Lá vai estar como Jesus passou os 44 dias no deserto, o que ele viu de verdade. Então, por tudo aquilo que ele viu e por tudo aquilo que ele ficou cheio, né? Da força de cura, da força de conhecimento, da força que Deus deu para ele, né? Todas as forças que Deus deu para ele. Foi de lá que veio tudo, né? Mas foi de Deus também, né? Porque lá Deus se mostrou para ele, né? Nesse sentido dele ver as coisas. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? E não
estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele. Então tinha irmãos e irmãs de Jesus, né? Mas ele teve bastante filhos, hein? E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. Por que Jesus falava isso, né? Que você não tem honra na sua pátria, porque os de casa conhecem você, conhecem seus erros, conhecem o que você fez, o que você fez no passado. E eles não acreditam que você pode ter um dom, ter aquilo, que você pode vir a ser um avatar, uma atalaia de Deus, né, na face da terra para falar das grandezas de Deus. E ninguém vai acreditar nisso. Mas as de fora, pelo que eles veem, eles acreditam, né? De casa tem que ver milagre para acreditar. Os de fora, muitas vezes, só na conversa eles já acreditam, né? E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Como diz Jesus, acredito, como eu já disse em outras vezes, eu não acredito que Jesus ficava na sinagoga, porque eles não gostavam dele. Até Jesus lá em Mateus fala que a primeira vez, né, que ele saiu foi falar na sinagoga, falou algumas coisas, já não gostavam dele, já queriam prender, já queriam fazer um monte de coisa. E Maria até se escandalizou nele, Maria, mãe de Jesus, se escandalizou nele, porque, você está fazendo isso, fazendo aquilo, isso está nas cartas de Jesus, né? Você fazendo isso, porque ele está escandalizando a nossa família, não sei o que, não sei o que lá. Então, nem a Maria entendeu o que ele foi fazer na sinagoga lá em Nazaré. Por isso que ele foi para as outras cidades, né? Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Vamos dizer que saiu de Nazaré, então, os discípulos, né? E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E disse-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberdes, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Essa parte aqui foi colocada pelo homem. Eu duvido que Jesus tenha falado isso daqui, porque Jesus era só amor, né? Jesus falava para os pobres. Eu não sei se Jesus colocou isso daqui, né? Sacode, porque se bem que Jesus não gostava, né? Muitas vezes não queria ir lá da luz do parco lá, não gostava nem de chegar perto, porque só queriam que curasse, né? Falava do parco por causa disso. Então, mas eu não sei. Não sei se Jesus, se for da parte de Jesus essa parte. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. É porque livre-arbítrio, porque veja bem, irmãos, talvez seja colocado por pessoas que na época tinham aquela visão, né? E não tem essa visão universalista, né? Porque todo mundo sabe, né, que você pode falar, o profeta pode falar, quem não tem dom, né, vai ter o dom só de atalaia de falar. O profeta pode falar, mas quem vai dar, vai regar e vai fazer dar fruto à semente, vai ser o mundo espiritual. Então, não é. E eles não tinham o dom que nem Jesus, né? Que nem Siddhartha Gautama, que nem, né, Sai Baba, que nem Jesus, os outros, né, que vieram depois. São avatares assim, muito localizados, né? Akhenaton, lá no Egito, né? São avatares muito localizados que eles já tinham aquela visão diferenciada, né? Eles já tinham visão diferenciada, eles foram criados diferentes, né? Que é bem diferente da gente que não tem nada, né? Você não tem nada para oferecer. Eu, por exemplo, só tenho o meu conhecimento que sou como um atalaia, mas não tenho dom, não tenho nada para mostrar, não tenho dom de cura, né? É só o que sai da boca, só mais nada, mais nada. Então, e eles também não tinham muita coisa para ofertar, né? Claro, depois com a fé que eles tinham, foram pegando, depois que Jesus, principalmente depois que Jesus foi crucificado, né? Depois eles ganharam bastante dons, foi aberto os dons deles, né? Mas é difícil, irmãos, é bem complicado você fazer a vontade de Deus só pela palavra, só não falar. Claro que é o falar que é o principal, né? Porque é o falar. Você fazer cura, você fazer um monte de coisas bonitas, né? Colocar sinais é uma coisa, mas o que vai ensinar, o que vai mostrar para os irmãos é a palavra, né? O que sai da boca que vai mostrar para os irmãos, né?
E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então já tinha também, né? Então já foi, depois foi aberto mais e antes foi aberto eles, né? Foi aberto antes e foi aberto muito mais depois que Jesus. Os dons espirituais foi aberto muito mais depois que Jesus foi crucificado. Então a outra parte é bem grande, irmãos, não vai dar para nós ver, já são 15. Então paramos aqui a morte de João Batista no 14, 6:14, né? De Marcos, tá bom, irmãos? Então Deus abençoe, irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido e a paz de Deus.